estar falando com vocês nessa noite sobre a esperança abençoada. E enquanto o pastor Anderson ministrava ontem à noite, não sei quantos estavam aqui ontem à noite na conferência, e o Senhor começou a falar disso ao meu coração, e aí ele havia me convidado para ficar e estar aqui ministrando, e depois orando, testificou que era isso que eu devia falar, e o pastor Anderson falou algo muito precioso, e no meio disso ele falou da esperança de Abraão, e o que o movia, e o quanto o cenário que nós vivemos hoje, em meio a tanto tumulto, mentira, brigas e tanto mais, qual de fato está sendo a nossa esperança, né? Aonde de fato está a nossa esperança? Está em um novo governo, né? Está em permanecer o governo, está em homens, está em quê? E nós deveríamos realmente ter a nossa convicção presa à abençoada esperança. E eu quero estar lendo e vendo com vocês essa noite sobre o que a Bíblia fala sobre isso, amém? Então, abram comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Fala aos nossos corações nessa noite, Espírito Santo. Queria dar o parabéns aqui à galera do louvor. Ministrou na conferência, agora ministrou 2 cultos, gente de raça. Tem a minha admiração. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, diz assim: E pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precedemos os que dormem, os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra, de ordem, ouviu a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, aonde? Entre as nuvens. Então, nós não vamos para um outro lugar, nós vamos ser arrebatados com ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor aonde? Nos ares, entre as nuvens, o que é visível. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, console uns aos outros com essas palavras. Veja bem o que o apóstolo Paulo está falando aqui à igreja de Tessalônica. Ele está dizendo que o retorno de Jesus, né, e ele falou aqui sobre, né, ao tocar a trombeta de Deus, descerá dos céus, né? E ainda ontem à noite, quando nós oramos pela nação, né, eu li o texto, Êxodo lá, onde Deus disse que ouviu o clamor do povo que estava cativo, né, que estava em escravidão, e mesmo eles, né, sendo imperfeitos, ele ouviu o clamor daquele povo, e ele disse: eu descerei lá. Olha que interessante, né? O povo clama e Deus desce. É isso que ele fala. E aqui novamente diz que ao soar da trombeta de Deus, ele descerá. Ok? E como vai ser esse retorno? Entre as nuvens ele vai aparecer, e nós nos encontraremos com ele nesse lugar, nos ares. Ok? E quando o apóstolo Paulo está falando isso à igreja de Tessalônica, ele está dizendo: falem isso uns aos outros,
para que eles sejam encorajados, para que eles sejam consolados. E por que ele está dizendo isso? Porque essa é a nossa abençoada esperança, ou esperança abençoada, né? Um termo que alguns teólogos usam. E nós precisamos olhar para esse texto da mesma forma que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos e a igreja do primeiro século olhava. E eles haviam grande expectativa nisso. E eu quero que você, ao olhar para esse texto, né, basicamente a mesma referência, basicamente ele fala a mesma coisa também à igreja de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, ele basicamente fala a mesma coisa, só que ao invés dele falar trombeta de Deus, ele fala a última trombeta, né? Então nós vemos lá em Apocalipse que há 7 selos, depois tem 7 trombetas e as taças. E então Paulo deixa claro que ao soar da 7ª trombeta, Jesus irá retornar. E o que eu creio é que esses acontecimentos são em ordens. Primeiro os selos, depois as trombetas, e então o encontro nos ares e as taças da ira. A igreja não foi destinada à ira, e ela não estará no momento das taças da ira serem derramadas. E essa é uma abençoada esperança. Quando Deus trará juízo à terra, Ele promete vir, Ele promete descer, e eu creio que nós estaremos clamando, e Ele fará o mesmo que fez no Egito. Eu estou ouvindo o clamor do meu povo, e descerei até eles, e Ele irá descer, e nós teremos esse encontro nos ares, ao soar da última trombeta. E esse encontro, então, é a nossa esperança abençoada. Mas, talvez, né, alguns ficam pensando, ok, mas o que acontece depois desse encontro? E por não entender muito bem como é as dinâmicas disso, acaba que não tem muito desejo não, que Jesus retorne. Então, basicamente é assim, eu vou vivendo a minha vida aqui, quando morrer, então eu vou para o céu, e se Jesus vier, beleza, que assim seja, e está tudo bem. E não carrega essa porção do Evangelho, e aqui eu quero chamar a atenção para algo. O Evangelho não termina na cruz, o Evangelho termina nessa esperança abençoada. O Evangelho nos anuncia que Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou, para nos justificar, nos redimir, e que Ele voltará. Ele irá retornar para a terra. É isso que o Evangelho nos ensina. Mas, muitas vezes, nós anulamos essa parte do Evangelho, e talvez a falta da esperança, que é isso, né? Tem uma passagem que chega a dizer, né? Se nós não estamos esperando por algo, então não há esperança. Então, a falta dessa esperança faz com que a gente coloque a esperança em outras coisas. E será que não é o que nós vimos nesse cenário político? Eu quero que você pule para o capítulo seguinte, versículo 4. E muitos ficam confusos e às vezes não querem saber sobre o fim, tratam, né, Apocalipse e o assunto sobre o fim como coisa de gente curiosa, né? Mas nós precisamos entender que é o cumprimento de toda a promessa que Deus fez lá a Abraão, reafirmou quando veio à terra e pregou o Evangelho, e nós vemos nos discípulos, todos eles, uma posição de expectativa por isso. Só que muitas vezes, erradas interpretações, faz com que as pessoas não tenham uma expectativa disso acontecer. Então eu quero corrigir um desses erros de interpretação que tem. Muitas pessoas dizem assim, não adianta
querer saber muito sobre o fim, porque a vinda do Senhor será como um ladrão. Então, né, o que eu posso fazer, né? Se o ladrão avisasse, né, que ia chegar, todo mundo se preparasse, né? Mas será que é isso mesmo, né? Nós temos Pedro dizendo isso, que a vinda do Senhor é como um ladrão, mas ele disse, conforme ensinou Paulo. E aí ele cita Paulo. Então nós vamos ver o que Paulo ensinou, porque Pedro só faz uma citação, mas ele não explica o que Paulo explicou. Então, Paulo está falando que a vinda do Senhor é como um ladrão, mas agora ele explica no versículo 4 o que isso significa. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4, diz assim: mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestimos-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós acabamos de ler agora aí? Para quem a vinda do Senhor será como um ladrão? Para aqueles que estão em trevas, para aqueles que são os filhos da noite, não os do dia. E ele é muito claro aqui, e ele deixa claro que aqueles que são os filhos do dia não estarão embriagados, não estarão dormindo. E o que ele está se referindo aqui? Ele está falando de discernimento. Ele está falando de ter clareza, né? De noite, quando tudo está escuro, a gente não tem clareza do que está vendo, não é mesmo? Né? Ainda falei aqui no culto anterior, né? Apaga a luz, né? E a gente já começa até a enxergar monstros onde não tem, não é mesmo? Quem já não passou por isso, né? Não precisa ser agora, né? Depois de adulto, né? Estou dizendo lá, né? Na infância, né? Adulto às vezes também, né? Tipo, dá um salto assim, aí daqui a pouco vê que não é nada, né? E, né? Daqui a pouco tá vendo um monstro, acende a luz, era um casaco pendurado, não é mesmo? E só que quando está dia, quando a luz, eu enxergo tudo muito bem. Eu tenho muito mais discernimento do que no escuro. Você está entendendo? E é disso que ele está falando. Que os filhos da luz, os filhos do dia, que andam sóbrios, eles têm discernimento, mas os filhos das trevas, os filhos da noite, eles não conseguem discernir. Então, para os filhos da luz, a vinda do Senhor não será como um ladrão. Eles perceberão que está muito próximo, e que cada vez está mais próximo ainda, como dores de parto, que vão dando as contrações, e que cada vez elas ficam mais intensas e mais, me fugiu a palavra, menos espaço entre elas, né? Frequente. Então, essa analogia é exatamente isso. Por que está falando dessa analogia de dores de parto? Para que a gente consiga discernir o que está acontecendo. Então a Bíblia toda fala sobre nós discernirmos, de nós termos clareza, de nós conhecermos as profecias. Um dos erros que acontece ao nós interpretar profecias bíblicas é que a gente quer fazer isso a partir do jornal e não da Bíblia. E uma das formas de nós temos discernir acontecimentos escatológicos é nós entender que eles acontecerão numa escala global e não apenas em um território isolado, em nenhum lugar mais está acontecendo, né? Então assim, a cada microguerra que começa, ok, nós temos que lamentar e orar, mas as pessoas dizem, é o final do mundo. Não, não é o final do mundo, tá? Porque está uma guerra lá, isolada. Quando estourar no mundo todo, aí a gente pode dizer que Jesus está aproximando, né? É como aconteceu agora na pandemia. Acendeu os sinais de várias pessoas com razão, porque nós estamos vendo um cenário global.
ok? Mas provavelmente isso é apenas uma contração de ensaio. Para as mulheres que sabem do que eu estou falando aí, né? O que acontece antes das verdadeiras contrações, né? Então, e por que eu estou falando disso? Porque é o seguinte, essa é a nossa esperança abençoada. E quando não se sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, é por isso que entender sobre o fim é muito importante. Por quê? Porque vai me dar a capacidade de discernir as coisas e de ter o meu coração na esperança certa e não ter o perigo de cair em idolatria, nem em teorias conspiratórias e nada do tipo. Eu vou ter meu coração centrado nas Escrituras. E eu sei para onde eu estou indo. Então, o meu estilo de vida hoje é alterado em direção de onde estou indo. Se eu aqui, mesmo sendo um brasileiro, exercendo a minha cidadania, né? Se eu achar que está correto, eu vou lá na manifestação ou o que for. Eu preciso entender que existe algo superior, que eu sou chamado de cidadão do céu. Então, eu preciso ter uma perspectiva que ela está acima da terrena. E que essa é a que faz e que molda o meu estilo de vida aqui. Você está comigo? Então, abram comigo e eu vou mostrar para vocês uma pessoa que viveu exatamente dessa forma. Hebreus 11, versículo 8. Nós vamos ler sobre Abraão, que é essa pessoa que, tendo uma perspectiva sobre para onde estava indo, teve a sua vida aqui, agora, alterada. Eu não olhei quando iniciou. Vamos lá? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Opa, como é que é? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Às vezes Deus fala conosco, de tintim por tintim. E a gente fica, poxa Deus, não sei. Não dá para mudar de ideia não, Deus. Abraão saiu com a sua família de uma terra sem saber para onde ia. Deus diz, vem Abraão. E Abraão, tá bom, eu quero ser teu amigo, eu vou. Ele entendeu, anda na minha presença e ser perfeito. Sabe o que isso significa? Que ser perfeito para Deus é alguém que obedece a sua voz. Abraão, diante dos homens, não foi perfeito. Assim como Davi também não foi. Assim como Rabi também não era. Assim como Elias também não era. Já pensou nós contrariar Elias? Deus livre, né? Mandava vir fogo do céu só porque a gente contrariou ele. Vocês estão entendendo? Mas esses homens e mulheres da Bíblia, quando Deus falava, eles obedeciam. E isso fez eles tornarem-se amigos de Deus. E aí nós vamos ver Jesus, Deus encarnado, séculos e séculos depois, dizendo para os seus discípulos, aqueles que me obedecem são os meus amigos. Ele falou isso antes da crucificação. Você está entendendo? Então, aqui nós temos um amigo de Deus, e ele teve a coragem de pegar sua família, sair da sua terra, para o lugar que ainda Deus ia mostrar para ele. Mas por que ele fez isso? Nós vamos ver. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem como fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Olhe o que o autor de Hebreus está dizendo aqui, que Abraão, esse amigo de Deus, mesmo quando ele chegou na terra da promessa,
Ele viveu nela como se fosse terra alheia, e habitou em tendas, como se fosse um peregrino e ainda não tivesse chegado ao seu destino, porque o alvo dele era uma cidade no qual Deus é o arquiteto e o construtor. E foi isso que fez Abraão sair da sua cidade, mesmo sem ainda saber para onde ele ia na terra, porque já não importava mais. Porque o que iria acontecer na terra seria apenas uma figura que aponta para algo superior. Amém? Vamos ler ali Hebreus 11, mas agora no versículo 13, vamos pular alguns versículos. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Veja bem, eles estavam já na terra da promessa. E diz que eles morrem sem ver. E viveram como peregrino porque estavam como procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Então não estavam falando de onde eles saíram. Mas agora desejam uma pátria, o que diz aí? Superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, chamando o seu Deus, porque lhes preparou uma. Deus, como o próprio arquiteto e construtor, preparou uma cidade para eles. Deus. E que cidade é essa? A cidade celestial. E porque esse era o alvo deles, era para onde eles estavam indo, o seu percurso foi alterado, e as circunstâncias terrenas não eram mais o que os movia, mas a realidade superior do reino dos céus, da cidade celestial. E é por isso que eles morreram sem ver, porque eles ainda não estavam vendo essa cidade celestial que Deus havia revelado para eles. O céu é uma cidade literal, a Nova Jerusalém, parte da criação de Deus descrita em Gênesis 1. E o que eu quero dizer com isso é que muitos teólogos entendem que quando Deus diz em Gênesis 1, criou o céu e a terra, não é o céu que nós vemos. Depois é que vai falar do firmamento, das estrelas, da lua, do sol e todo o resto. Só depois. Criou o céu. Que o céu, onde os anjos e Deus está, faz parte da criação. Deus não faz parte da criação, Deus é o Criador. Mas o céu faz parte da criação. E Deus criou o céu e a terra. E que nesse céu há uma cidade, no qual Deus é o arquiteto e o construtor dela. Vocês estão comigo? Só que nós temos uma dificuldade de entender isso. Porque em algum período da história da igreja, alguém que era um discípulo de um outro discípulo de Platão, se converteu, e quando ele foi ler sobre tudo isso, ele conectou o céu com o mundo das ideias de Platão, como se fosse uma coisa só.
Então, o mundo das ideias do Platão, onde tudo é belo, bom e verdadeiro, onde as coisas de fato são perfeitas, é esse mundo etérico, que não é real, que não é palpável, que não faz parte da criação, é uma outra dimensão, a gente não sabe nem explicar muito bem. E que a Terra, então, é a parte física desse negócio. E aí a nossa mente ocidental, totalmente influenciada pelo pensamento platônico, não consegue ver o céu como um lugar, não consegue caminhar como Abraão, desejando a cidade celestial, e não se importando em viver aqui como um peregrino, porque ele encontrou algo superior. Você está entendendo? E esse é um ponto. E esse pensamento influenciou Agostinho, influenciou os reformadores, e chegou aqui até nós. Esse pensamento platônico. Só que, sabe qual é a grande quebra que esse pensamento traz? É que tudo que é do mundo das ideias é bom, belo e verdadeiro, e tudo que é físico é ruim. E aí a nossa espiritualidade basicamente é isso, tudo que é espiritual é muito bonito. Trabalhar aqui na igreja, né? É algo bom. Trabalhar lá fora eu faço murmurando, reclamando, mandando o chefe para o inferno. Porque lá não é espiritual. Só que nós vemos a vida de Abraão aqui ser moldada e transformada e alterada pela realidade do céu. Porque era real. E ele entendeu que ele precisava viver de uma forma aqui, para chegar no seu fim, no destino que ele queria. Você está entendendo? E esse é o ponto. Então, o céu, para deixar bem claro, Gênesis 1 diz que faz parte da criação de Deus. É um lugar que existe, que é real, que é palpável, que diz que tem ruas de ouro, isso, tem ruas de ouro. Que os seus muros são de pedras preciosas, isso, são de pedras preciosas. Mas o que isso significa? Significa isso. Simples assim. Você está comigo? Porque começaram a dificultar tanto para aparecer esse mundo das ideias, que não faz mais nenhum sentido para nós. E a verdade é que nós não vivemos por essa cidade como Abraão vivia, a ponto de comprometer toda a sua família. Mas é um lugar real, e a Bíblia fala muito disso, como algo real. Então não é uma outra dimensão, está invisível temporariamente a nós, mas é real, invisível, mas real. Está comigo? Apocalipse 21, vamos lá, versículo 1. Esse é fácil de achar, é o penúltimo capítulo da Bíblia. Apocalipse 21, versículo 1 diz: E vi novo céu e nova, não será destruída, será apenas renovada, transformada. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que o quê? Descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Isso é simbólico. A noiva, como uma noiva adornada, isso é simbólico. Seguimos. Então vi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. E o que diz depois? Deus habitará com eles. Ué, mas não é nós que vamos? Não, é Ele que vem. É Ele que vem. E Ele não só vem, como vai trazer uma cidade junto com Ele. Vamos seguir? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existe mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava
estava sentado no trono, disse: eis que faço nova todas as coisas. Ele não irá destruir, ele vai fazer tudo novo. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? É verdade. É verdade. Mas Rodrigo, isso parece uma loucura. É por isso que a Bíblia diz que o Evangelho é loucura para o homem. E nós não podemos retirar essa parte do Evangelho, que é o retorno de Jesus e o seu reino na terra, porque soa como loucura. É a nossa esperança. É a nossa esperança. Os governos vão ruírem. Tudo vai ser abalado. Tudo, a Bíblia diz que tudo que pode ser abalado será abalado. Mas o seu reino permanece para sempre. E um dia ele irá retornar, ele prometeu. E junto com ele virá a cidade santa, a cidade que fez Abraão sair da sua terra com a sua família, sem nem saber para onde ia, porque já não importava mais, porque ele havia algo superior, que Deus havia revelado a ele. Amém? Para você ter um pouquinho de dimensão disso, o Monte Everest tem 8.849 metros, ok? Metros. Isso não dá nem 9 quilômetros. Essa cidade, no versículo 16, logo depois ali do que nós lemos, se você fizer o cálculo do que está dizendo ali, para o que nós estamos acostumados em nossos dias, a cidade tem 2.200 quilômetros em metros cúbicos. Altura, profundidade e largura. 2.200. Monte Everest, o maior, o mais alto da Terra, tem 8.849 metros. E aí eu entrei no aplicativo ali para calcular onde isso daria, daqui de Novo Hamburgo. É mais do que daqui a Brasília. A cidade celestial, ao qual Deus nos deu o privilégio de dizer até a metragem, tem 2.200 quilômetros. Você tem ideia disso? Tanto no comprimento, na largura e na altura. Cúbicos. Não quer dizer que essa cidade é um quadrado. É uma metragem cúbica que está dizendo ali. Amém? Inclusive eu creio que ela é um monte, porque isso é dito no Antigo Testamento o tempo todo. Versículo 17, o próximo versículo ali, diz que a muralha dessa cidade tem 64 metros. Isso é o mesmo que equivalente a um prédio de 22 andares. Só o muro. O muro dessa cidade. E Deus dá metragem. Deus dá um material do qual foi construído. Porque Ele é o arquiteto e o construtor. Vamos ali ler o versículo 6. De Apocalipse 21. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, e o princípio e o fim. Eu sou quem tem sede. A quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, dele e será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veja bem,
Aqui nós temos o próprio Deus dizendo que Ele tem essa cidade maravilhosa, com ruas de ouros, muros de pedras preciosas, e que Ele vai dar aos seus filhos, aquele que abraçaram o estilo de vida do Sermão do Monte, e já tiveram as suas vidas aqui alteradas como Abraão, por causa o que lhe foi proposto. Pastor Anderson mesmo citou esse texto ontem, aqui, que o próprio Jesus suportou a cruz, a Bíblia diz, por causa daquilo que lhe estava proposto. E qual era? O seu reino na terra, dominando sobre todas as nações. O Pai dará ao Filho. Nós gostamos de pegar, Salmos 2, e dizer: pede-me as nações, e eu te darei por herança e possessão. Pois é, mas não é para nós que Deus está dizendo isso, é para Jesus. É um texto escatológico, porque conspiram contra o Senhor os reis da terra, e querem quebrar as algemas, querem tirar a influência da palavra de Deus da sociedade. E qual é a resposta de Deus para tudo isso? Que nós estamos já vendo nos nossos dias. Deus ri do seu trono. E chegará um momento que Deus diz: pede-me agora, Jesus, e eu te darei. E o conselho nesse salmo é: sejam inteligentes, beijem o filho, adorem o filho, sejam súditos do filho. Então, esse é um ponto que nós precisamos entender. Mas se o meu estilo de vida está associado à mentira, à bebedice e várias coisas que foram citadas aqui, eu não me importo em apoiar coisas perversas no mundo, tem algo errado. E tome cuidado, talvez você não vai chegar no destino que deveria. Então, as nossas escolhas e decisões aqui precisam ser afetadas por essa cidade. Você está entendendo? Como eu quero viver numa cidade santa e não busco uma vida santa, e eu apoio coisas no governo ou aonde eu estiver, influências perversas, contrária a esses valores, eu não me importo em falar mentira, propagar mentira ou o que for. Esses, o próprio Senhor disse, não entrarão, não herdarão essa cidade. Então nós precisamos, como Abraão, ter essa vida aqui afetada. Nós precisamos ter essa vida aqui afetada. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, da mesma forma que Abraão obedeceu, nós precisamos obedecer. Mas ao mesmo tempo nós não precisamos andar aterrorizados, porque nós não deixaremos de entrar nessa cidade porque cometemos um pequeno erro na última hora. Tem gente que acredita nisso, né? Meu Deus, faltando um minuto para Jesus voltar, eu cometi um erro. Não, gente, é pela graça. É pela graça. Ninguém bom vai entrar no céu. Você sabia disso? O único que existia já entrou. Já está lá sentado à direita do Pai. Ninguém bom vai entrar. Virar crente não nos torna em pessoas boas, nos torna em pessoas justificadas por Cristo Jesus, que é outra coisa. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem o dia que se levanta com a macaca, como se diz, não é mesmo? Tu quer matar todo mundo que cruza na tua frente. Deus, viu, já provou que tu não é bom. Você está entendendo? Mas a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi bom, que foi 100% obediente, é imputada a nós como justiça ao cremos nele, ao beijarmos o Filho. Você está entendendo? Agora nós não podemos simplesmente achar que ele cumpriu tudo e nós não precisamos fazer nada. Nós também precisamos buscar uma vida de obediência como ele buscou. Se puder resumir discipulado ou ser discípulo em uma palavra, é obediência. Mas eu não vou conseguir
o tempo todo, mas posicione o seu coração para 100% de obediência. O seu coração precisa estar posicionado para 100% de obediência. E que você possa ser um amigo de Deus, que Ele possa dizer para você: pegue agora toda a sua família e vá para um lugar que eu vou te mostrar. E porque você confia nele, não em você, você pega toda a sua família e vai. Ou outra coisa qualquer. Você está me entendendo? Porque os amigos de Deus são aqueles que obedecem a Ele, não que são perfeitos, nunca erram. Então você não precisa ter esse medo, tá ok? Não tem esse medo assim: ai, Jesus volta agora, não. Primeiro que tem 7 selos para acontecer, 7 trombetas para tocar. Então, e eu, a princípio, não vejo nenhuma até agora dessas coisas acontecerem, a nível global. Mas, quando começar a acontecer, uma noiva gloriosa vai se levantar na terra. E isso vai ser poderoso. João 14, 1, versículo 3, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vós também. Olha que promessa maravilhosa. E olha Jesus prometendo aos seus discípulos o mesmo que prometeu a Abraão. E sabe, essa ideia platônica nos faz esquecer de que uma das promessas que Deus fez a Abraão, Abraão teve face a face com Deus. A palavra diz que quando Deus foi destruir Sodoma, disse: farei eu alguma coisa sem antes falar aos meus amigos? Ao meu amigo? Aos profetas? Que é a mesma coisa, amigos, profetas e amigos. E aí, Deus chega no horário do meio-dia e almoça com Abraão. Bum! Deus almoçou com Abraão. Porque o anjo do Senhor é descrito muitas vezes na Bíblia como o próprio Cristo. Revelando a vontade do seu Pai na terra. Nós temos inúmeras, detalhe, eu falei aqui, inúmeras visitações angelicais no Antigo Testamento, e eu quero dizer para vocês, não foram visões, não, eles viram, eles almoçaram, eles comeram, e nós temos Jesus depois, com um corpo glorificado, o mesmo corpo que os seres celestiais têm, porém, provavelmente eu creio que agora ele tem a cara de judeu, não é mesmo? E ele está com seu corpo ressurreto, glorificado, dizendo isso para os seus discípulos. Não se turbe, não se preocupe, não fique histérico, porque não ganhou o candidato que você esperava. Porque eu estou preparando uma morada numa cidade que, por mais que o Brasil prospere, nunca vai chegar aos pés dessa cidade. Você está entendendo? E essa é a esperança. E aí ele come um peixe com eles e atravessa a parede. Como isso? Não sei. Onde foi parar o peixe? Não sei também. Mas eles não relatam que caiu do lado de cada parede. Esse corpo não tem os mesmos limites que o nosso tem. Mas Tomé tocou, não tocou? Jesus comeu o peixe. Você está entendendo? É real. É real. Em Zacarias 9, versículo 9, é onde é profetizado que o Messias entrava em um jumento como um rei humilde em Jerusalém. E eu pergunto para vocês, isso aconteceu? Alô? Isso aconteceu? Sim, não aconteceu? Mas olha o versículo seguinte da profecia, o 10. Zacarias 9, 10 agora. Destruindo, então Jesus entra no jumento, o Messias, né? Destruindo os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, aos arcos de guerra serão destruídos.
Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio estará de mar a mar, desde o Eufraim até os confins da terra. Sabe por que os discípulos tiveram uma frustração com Jesus? É porque eles esperavam essa profecia se cumprir completamente. Ok, Jesus está entrando no jumentinho, agora ele vai quebrar os carros de guerras, vai estabelecer o seu governo de mar a mar, por todos os cantos, e vai haver paz. Só que é o que acontece? Jesus entra no jumentinho, em Jerusalém. Não entrou? Hosana, Hosana. Eu fico imaginando essa cena. Jesus, eu não acho que ele era um homem baixinho, né? Um cara que trabalhava e tudo mais, entrando no jumentinho, filho de uma jumenta, né? E ali fica falando jumentinho, 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 deve ser cearense. Jumento, 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 jumento. E aí, um homem adulto num jumentinho andando, espero que ele não tenha ido assim, que ele tenha de lado, que fica mais bonito, porque senão ia ser mais desagradável a cena ainda. Mas ele estava ali como um rei humilde, conforme a profecia entrando. Só que ao invés dele se caminhar a Roma e destruir os carros de guerra, ele caminhou para onde, gente? Para o templo. E o que ele disse no templo? Eu já vou encerrar. Lucas 21, 34. É o que ele disse no templo. Desculpa, Mateus 21, 12. Diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas, virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Salteadores. Veja bem, aqui está por que depois lá adiante, se não me engano no início do capítulo 24, eles vão dizer assim: mas quando vai ser então, Deus? Mas vai ser o quê? Quando o Senhor virá cumprir o próximo versículo? Claro que, né, eles não iam dizer assim porque não era dividido em versículo, mas vocês estão me entendendo. Quando vai cumprir? Quando o Senhor vai quebrar os carros de guerra? Quando o Senhor vai se levantar contra o império de Roma? E Jesus diz: não. Primeiro eu vou restaurar o sacerdócio de todos os santos. Depois eu farei isso, mas não será o de Roma. Ele vai revelar isso, né? Mais adiante, que será o anticristo. Mas veja bem, eles perguntam: quando o Senhor virá cumprir essa profecia? Porque o Senhor não fez isso agora, você entrou no templo e, né, acabou com todo mundo lá. É que às vezes relata Jesus como um hippie, né? Paz e amor, sempre falando suave. Mas tem essas cenas aqui também. Jesus nunca falou com bondade contra a religiosidade destrutiva. E aqui nós vemos isso. Mas tem outras partes também. E ele diz: eu vou restaurar o sacerdócio. E é isso que eu quero encerrar essa noite falando com você. Eu não creio que toda essa confusão que nós vimos nessa eleição e a postura que a igreja teve foi por maldade. Foi porque ela é maldosa. Tem um grupinho que sim. Mas eu estou falando da grande maioria. Eu vejo que a grande maioria da igreja foi imatura, porque não é claro para ela a sua esperança abençoada. A cidade, o reino de Deus sobre as nações, que Ele vai voltar para reinar. E Ele ainda disse: minha é a vingança, Ele vai vir se vingar. Nós não somos permitidos a isso, ok? Nós não temos essa permissão de vingança. Mas Ele disse que dele é a vingança. E Ele vai destruir tudo que impede o amor dEle de ser percebido pelos homens. E Ele vai retornar para fazer isso. E estabelecer um trono em Israel, terreno, alinhado com esse trono da cidade celestial. E vai governar por 1000 anos e restaurar todas as coisas. Para que então
a cidade possa descer e convergir e haver novos céus e nova terra. Mas antes dele fazer isso e ele voltar para isso, ele disse que um sacerdócio de todos os santos precisava ser restaurado e não ser mais uma coisa religiosa vazia de negócios, mas deveria ser em devoção, em retidão. E é por isso que Jesus, ao invés de caminhar em direção a Roma, ele caminhou em direção ao templo. E a minha pergunta é: você está vivendo o seu sacerdócio? Então o que nós faremos até Jesus voltar? O que nós faremos está ali em Lucas 21, 34. E diz assim: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem o tempo todo. E como ele explica que é vigiar o tempo todo? Orando. Para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm que acontecer. E para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. O sacerdócio restaurado, a igreja gloriosa, madura, pronta para o encontro com o Senhor. Ela não só não sofrerá ira, mas ela estará de pé, pronta para se encontrar com o Filho, madura. E é isso que eu quero dedicar a minha vida, em ver uma igreja madura, uma noiva madura, que não se deixa ser levada por qualquer vento, mas tem a sua esperança clara, e anda por essa esperança superior, e não se abala com as coisas terrenas. Sim, luta por justiça, e clama por justiça, porque afinal, eu já sou um cidadão do reino de justiça de Deus, mas eu não sou abalado. Eu não brigo e não luto com as mesmas armas, como a Bíblia diz. Você está entendendo? Então Deus quer que a casa de oração, que a igreja, uma igreja orante, que vive o seu sacerdócio de todos os santos, se levante para Ele voltar. É isso que Ele quer. As nossas orações cooperam para o fim. E esse é o último versículo que eu vou ler. Se você quiser, abra comigo em Apocalipse 8. Que diz assim: quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu, durante quase meia hora. No céu há tempo. Para Deus não há, mas no céu há. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Ele foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, o encheu de fogo do altar e o atirou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. A oração que já subiu aos céus, de todos os santos ao decorrer da história, estão enchendo
as taças do céu. Mas a igreja do fim, a noiva gloriosa, pronta, madura, que vive o seu sacerdócio, que entende a sua identidade de casa de oração, porque casa de oração agora, nesse tempo, não é uma sala de oração, é uma identidade que toda igreja tem que ter. Vivendo o seu sacerdócio, vigiando, como nós vimos ali no texto anterior, vigiando o tempo todo, orando. Esse é o estilo de vida do fim, olhando para esse lugar, entendendo que o fim vai acontecer e as minhas orações vão culminar no fim, vão dar o start do fim, das trombetas soarem. Você tem ideia disso? Nossas orações, junto com o incenso do céu, vai dizer: está na hora, peguem as trombetas. Uau! Nós somos participantes ativos como Abraão, mas será que essa é a nossa esperança como a dele? Eu quero desafiar você hoje, posicionar o seu coração para isso. Amém? A equipe pode vir. Eu quero desafiar você a você posicionar o seu coração como um sacerdote, como um cidadão da cidade celestial, como um futuro morador da cidade santa, que é real, que ela vai descer do céu. E você talvez está dizendo: meu Deus, que loucura isso é, o evangelho é uma loucura. É porque a gente só fala de um amorzinho, é que eles não veem muita diferença muitas vezes. É que eles colocam a esperança deles mais no socialismo, comunismo, no capitalismo, ou o que for, do que no reino dos céus. O rei vai voltar e o reino vem junto. Os teólogos falam do reino de Deus em duas dimensões: já e ainda não. E o já é o governo dele, já opera e já atua. Porém, o reino dele ainda virá. E quando nós cantamos que se abram os céus, que o teu reino venha, é isso que nós estamos falando. Quando nós estamos dizendo que desça o céu. Não sei se vocês cantam a tradução assim aqui, a do Pai Nosso, sabe? Alguns cantam que desça o céu. É disso que está falando. O céu vai descer, a cidade santa vai descer, a nova Jerusalém vai descer quando Jesus retornar. E um dia ela vai se tornar, depois do milênio, quando tudo for restaurado, uma coisa só, convergir. Isso é glorioso, como eu disse de tarde, é mais incrível que os Avengers. Aquele grande final, sabe? Da batalha. É nós no céu, nos ares, olhando tudo acontecer, com vestes brancas. Me diz, se tem alguma filosofia, seja ela capitalista, socialista, comunista ou escambau, que possa se comparar a isso. Essa é a nossa abençoada esperança, nossa esperança abençoada. Essa é a razão pela qual os nossos heróis deram a vida, mesmo sem verem, e ainda que eu não veja, eu também quero dar a minha vida por essa esperança, porque a geração do fim terá que ter a geração mais velha crendo nisso, para estar pronta. Eu quero dar a minha vida por isso. Eu quero convidar você a se colocar de pé agora, e você posicionar o seu coração para viver o seu sacerdócio, você se tornar essa casa de oração. Você está vivendo por essa esperança abençoada. Você entender que é real, é real, é real. É real. Oh Senhor,
Nós queremos amadurecer, Senhor. Nós queremos uma transformação de mente, uma metanoia. Se for a nossa geração, Senhor, se de fato a pandemia foi uma contração de ensaio para nos preparar, nós queremos estar prontos, nós queremos estar maduros, nós queremos estar vivendo o nosso sacerdócio, o sacerdócio de todos os santos. Nós queremos abraçar a identidade de casa de oração. Nós queremos estar vigiando o tempo todo, orando. Nós queremos encher as taças dos céus, clamando por justiça. Clamando por justiça. É isso que nós temos que pedir sobre a nossa nação hoje. Porque ainda que não seja respondido esse ano o nosso clamor por justiça, ele será respondido quando Jesus retornar dos céus. Vamos encher as taças dos céus. Atos 1. Os discípulos perguntam para Jesus novamente: quando isso vai acontecer, Jesus? Está ali no inicinho. Quando o teu reino vai acontecer? E ele disse: antes vou enviar o Espírito Santo. Antes vocês vão viver esse sacerdócio. E então ele sobe aos céus. Visivelmente um homem com um corpo subindo aos céus. 2 anjos se apresentam e dizem: o que vocês estão olhando? Como se fosse a coisa mais comum, um homem subindo aos céus. E então os anjos dizem: da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele irá descer. Todo olho verá, todo olho verá. Ele irá retornar e todo olho verá. E essa cidade virá com ele. Nós somos peregrinos, nós somos cidadãos dos céus, nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro, os sacerdotes que estão liberando incenso e enchendo as taças dos céus. Nós clamamos essa noite, Senhor. Nós queremos ser essa igreja madura. Nós queremos ser a igreja gloriosa do fim, que viverá o maior avivamento de toda a história. Nós queremos clamar por justiça, até que as taças do céu estejam cheias. Senhor, faça justiça no Brasil. Faça justiça no Brasil, Senhor. Brilhe a sua luz e traga a verdade, como dizem Salmos. Oh, faça-nos justiça. Não nos deixe nas mãos de homens fraudulentos. Livra-nos, Senhor. Livra-nos e faça-nos justiça. Faça-nos justiça. Faça-nos justiça, Senhor. Faça-nos justiça. Oh, nós clamamos nessa noite. Aleluia. Haverá um dia que o céu se rasgará. Visivelmente. Cantarei até lá. Proclamarei as tuas verdades. Sim. As suas promessas. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós queremos fazer incenso subir aos céus. Nós queremos viver o nosso sacerdócio.